Paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está conosco para mais uma meditação no livro dos Salmos, mais um tempo com Deus e a sua palavra. Hoje falaremos de um salmo extraordinário, Salmo 22, é um salmo profético, profecias messiânicas, escrito 1000 anos antes de Jesus, mas que trazem revelações proféticas que se cumpriram, especialmente no momento da crucificação de Jesus Cristo. É um salmo que fala do sofrimento, mas também do triunfo do Messias. E este salmo nos conforta, nos fortalece, e esse fortalecimento que precisamos. Vamos falar de alguns versículos. O salmo tem 31 versículos. Recomendo que você leia todo o salmo, mas falaremos de alguns pontos aqui. O verso primeiro, esse salmo é atribuído a Davi, tem o título Messias sofre, mas triunfa. O verso primeiro diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Essa frase foi dita por Jesus na cruz, que clama ao Senhor: por que me desamparastes? O sofrimento de Jesus foi físico, emocional e espiritual. Quando Jesus estava na cruz, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então o Filho Eterno, o Deus que encarnou, ele que viveu numa eterna comunhão com o Pai, experimenta um momento em que os nossos pecados estavam sobre ele e por isso ele sente a separação. A Bíblia diz em Gálatas que ele se fez maldito por nós. Então veja a posição que Jesus se sente. Então essa separação espiritual não é por erro, por falha, por pecado que Jesus tivesse feito, porque ele não pecou, ele viveu de forma pura, imaculada, mas sim pelo resultado de ter assumido a nossa posição de malditos para que através da sua justiça nós fôssemos salvos. Então ele sente essa separação com o Pai. Olha o verso 2: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Você já deve ter experimentado momentos de orações intensas em que você precisa de uma resposta de Deus e a resposta não vem naquele momento, não vem naquele dia, não vem naquela semana, mas quando você clama com intensidade, clama: Deus, eu não vejo tua resposta. Isso não é uma afronta a Deus, isso é um coração sincero. E Deus quer que oremos de uma forma sincera. Davi fazia isso, desafiava o Senhor: Senhor, eu clamo, e o Senhor não responde. O verso 3, ele diz: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu livraste. Ele fala mais: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Então ele está trazendo à memória as pessoas que passaram antes dele, que confiaram no Senhor e foram libertos, permaneceram firmes em Deus e não foram confundidos, não foram derrotados. E na vida precisamos lembrar disso, de homens e mulheres de Deus que passaram por momentos de adversidade, perseveraram, passaram aquele momento de silêncio de Deus. Deus nos prova através do silêncio. Talvez você esteja clamando por algo agora. Talvez você esteja clamando, chorando na presença de Deus há dias, há meses talvez, clamando: Senhor, preciso de uma resposta, preciso de um milagre. E tem momentos que Deus nos prova através do silêncio. E o que é que Ele prova? Prova a nossa confiança nele, prova o quão comprometido nós estamos com Ele. E quem confia no Senhor persevera nessa confiança em Deus. Ele fala o verso 6, que também se atribui à posição de Jesus: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Veja só, ele está falando do desprezo que porventura estava sofrendo, profeticamente falando do desprezo que Jesus sofreu. Entenda isso.
o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Excelso, o Altíssimo, Ele se fez carne, habitou entre nós, veio nos trazer a revelação do amor, da graça, mas sobretudo nos redimir através do sacrifício. Quando Jesus foi preso, Ele sofreu toda sorte de humilhação, coroa de espinho, cusparada no rosto, bofetadas, escárnio, açoites, carregou uma cruz, esteve seminu naquela cruz, colocado entre salteadores. Crucificação era para escravos, era para os mais, para a mais baixa classe de pessoas daquela época. Então veja que o Deus eterno, quando veio à terra, recebeu um tratamento de extrema humilhação, abandonado pelos amigos. Os religiosos da época meneavam a cabeça, zombavam dele. Então esse versículo bíblico fala da situação humilhante que Jesus esteve e ouvindo a zombaria das pessoas que passavam por ali. Os sacerdotes zombavam, os líderes religiosos e pessoas que iam no vácuo desses sacerdotes. Um pouco mais à frente, o verso 14, ele fala assim: como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Alguns estudos dizem que os braços de Jesus também, os seus ombros foram desconjuntados para que o furo nos cravos pudesse alcançar os buracos pré-feitos naquela madeira da cruz do Calvário. Então, se for de fato, estaria se cumprindo isso aqui: todos os meus ossos se desconjuntaram, a minha força se secou como um caco, a língua me apega ao paladar. E está falando da sede. Jesus teve tanta sede ali naquela cruz que ele pede água. Quando ele clamou Eli, Eli, os que estavam próximos não entenderam direito e diziam: ele chama Elias, porque a sua língua pegava ao paladar. Com muita dificuldade Jesus falava naquela cruz do Calvário. Ele diz aqui no verso 16: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram as mãos e os pés. Veja só, 1000 anos antes, Davi estava falando de algo tão preciso, numa forma profética. No tempo de Davi não existia crucificação, o Império Romano não existia ainda, veio existir séculos depois. Então essa forma de condenação não era conhecida nos tempos de Davi, na localidade que Davi vivia, mas ele fala de uma forma tão preciosa de ter mãos e pés transpassados. Então veja o poder profético dessa palavra, dessa profecia messiânica. Ele diz o verso 17: poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam. Olha o 18, mais um ponto específico da profecia: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Uma parte da veste foi repartida. Como a túnica era toda tecida de alto a baixo e tinha valor dessa forma, se fosse repartida, perderia o valor. Eles lançaram sorte sobre a túnica que Jesus recebeu para o colocar de uma forma de zombaria como o rei dos judeus. Então essa profecia se cumpre perfeitamente no momento da crucificação, quando os soldados repartem suas vestes e fazem sorte sobre a túnica que tinha um valor quando ela estava inteira e por isso não a repartiram. Então o Salmo aqui nos fala de uma forma profética. 1000 anos escrito, 1000 anos antes foi escrito e se cumpre de uma forma tão específica, falando do Messias Salvador, do Messias no seu momento de sofrimento. Porém, o Salmo não termina com esse lado sombrio. Ele vem nos trazer a palavra de esperança. Por exemplo, o versículo 22 diz assim: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Já é um vislumbre de que nós vamos falar do nome de Jesus Cristo entre nossos irmãos na fé. Olha o versículo 27.
Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Não quer dizer que todos farão, mas de todas as nações há pessoas que adoram e servem ao Senhor Jesus Cristo. O verso 28, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Outro ponto aqui, o verso 29, todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz que toda língua confessará que Jesus é o Cristo para a glória de Deus Pai. Então esse salmo magnífico, extraordinário, profético, nos mostra que o trabalho messiânico, a vida de Jesus como Messias havia sido predita 1000 anos antes nesse salmo, com detalhes tão específicos, e isso manifesta a onisciência de Deus, que já sabia de todas as coisas. Que este salmo venha confortar a tua vida, o teu coração, e que possamos juntos adorar ao Senhor nesse dia. Você já agradeceu ao Senhor hoje por ter sofrido por você na cruz? Você já agradeceu por tudo que ele passou, pela separação com o Pai, pelas dores, pela zombaria, pela humilhação? Ele que é o Altíssimo foi humilhado na terra de uma forma tão tremenda, tão extrema, tão vexatória, passou por zombarias, por dores indescritíveis, mas triunfou. Por isso precisamos agradecer, porque ele tomou o nosso lugar e porque ele triunfou para nos dar a esperança da vida eterna. E hoje eu quero te convidar a agradecer ao Senhor. Não vamos pedir nada, vamos agradecer, porque tudo que ele sofreu foi para que eu e você tenhamos a esperança e a certeza da vida eterna. Agradeça comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, dando tua vida naquela cruz tão terrível, de vergonha, de zombaria, de desprezo. Te agradecemos porque o Senhor deu a vida para resgate, para a salvação de muitos, e porque dentre esses muitos somos um. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a contemplarmos sempre aquela cruz que era de desprezo, mas hoje é de esperança. Que possamos, Senhor, te agradecer, porque também triunfou, para que juntos triunfemos com o Senhor, para que tenhamos a certeza da vida eterna. Muito obrigado, querido Jesus. Muito obrigado, Deus Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tem nos revelado as glórias de Cristo sobre as nossas vidas. Fica conosco nesse dia e nos abençoa. Que o Senhor Deus te abençoe. Um grande abraço, até nosso próximo devocional.